Você venderia os dois maiores ativos da base do Cruzeiro por 12 milhões de euros? Sério, você faria isso? Porque foi exatamente isso que explodiu na mídia hoje. Nos donos da bola, o clima esquentou, teve discussão pesada, teve gente dizendo que é estratégia e teve gente dizendo que o Cruzeiro está vendendo o futuro barato demais. E hoje você vai conferir comigo tudo isso ponto a ponto. E no final do vídeo eu quero saber a sua opinião. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O Cruzeiro está vendendo o Batistella, 5 milhões de euros, Metalist da Ucrânia, mantendo 30%, é um movimento que o Palmeiras faz, vendo da base, mantenho 30%. O Batistella é um jogador também, assim como o Cauã Prato, de potencial. O que nós vamos entender é, presta atenção na minha pergunta, para depois vocês falarem, eu não entendi minha pergunta. O Cruzeiro age corretamente quando no projeto de futebol dele, ele mantém um time titular, um elenco forte e trabalha a venda da base, colocando dinheiro em caixa. Ou seja, entendam, eu não vendo meus titulares, eu não vendo os jogadores que eu vou usar no meu projeto de futebol no profissional. Mas na base, quando vai surgindo, eu vou negociando. Em alguns casos você vai conseguir segurar 30%, em outros não. Especificamente no caso do Batistella, sim, do Cauã Prates não, né, Thiago? Do Cauã Prates não, Mas é mais-valia. Mas tem mais-valia, que você também Isso. não descobriu qual o percentual. Qual o percentual ainda não. Existe uma regra definida para mais-valia ou não? Não existe uma regra definida, mas só para o pessoal entender o que é mais-valia. Por exemplo, vende por 12 milhões de euros. E aí, se esse jogador for negociado para um outro clube, suponhamos que ele seja negociado para o Manchester United por 20 milhões de euros e o Cruzeiro tiver 10% da mais-valia, a mais-valia é a diferença entre os 20 e os 12. Entendi. Ou seja, a mais-valia é 8 milhões de euros. O Cruzeiro tem 10% de mais-valia, ele tem 10% em cima dessa diferença. E aí seria 800 mil euros nos cofres do Cruzeiro. Entendi. Essa é a forma de calcular a mais-valia. O São Paulo fez isso na venda do Antony ao Ajax. E aí o jogador foi vendido por 20 milhões de euros, eu acho, e depois vendido por 120 milhões de euros. Um negócio assim, ou 100 milhões de euros para o Manchester United. E aí, quando o São Paulo foi fazer a questão da mais-valia, o São Paulo tinha 20% em cima de 80 milhões de euros. Que beleza. Cara, 20% em cima de 80 milhões de euros. Foi uma outra venda do Antony. É que onde eu estou querendo chegar com tudo isso? O Cruzeiro não desfaz do elenco profissional, não vende na janela o elenco profissional, mas trabalha jogador de base que nem titulares e muito poucos jogarão. Mas gostaria de ouvi-lo, Eu Moreno. não vejo dessa forma, não. Não, estou te perguntando, eu não estou insinuando nada. Não, não, você não Só deixa eu ensinou. ver com você uma coisa assim. Se não fosse pela questão dos valores, você não acha que seria aceitável? Não. Assim, se você pode vender Que os caras da recado base. que o Cruzeiro... Tá, você pode e deve, você precisa. Mas aí, Qual o recado o Cruzeiro dá ao mercado quando vende, está muito próximo de concretizar vendas, no plural, dos seus maiores dois ativos por um valor total, de acordo com a informação do Vene Casagrande, que hoje pode chegar a 12 milhões de euros. Pera lá. Então cabe um questionamento para mim, porque há pouco tempo o próprio Joaquim Pinto falou que o Cruzeiro, a partir deste momento, estaria pronto para precificar melhor os seus ativos do clube. E quando eu digo isso, o Cruzeiro não tem condições hoje de vender. Eu não estou pegando parâmetro nem de Palmeiras nem de Flamengo, tá? Porque esses times já conquistaram por benefício das suas gestões. O jogador aparece no Flamengo, gente, isso aqui é um exemplo, tá? Ele aparece em 3 jogos, dá 2 chutes e ele sai por 8, 10 milhões de euros. Isso é um trabalho já conquistado, mas eu me sinto no direito de questionar. E aí é onde eu acho que também entra a figura do Bruno Spindel, do departamento de futebol como um todo. O que houve no início desse ano tem a ver, esses movimentos, e até coloco o Rian, que saiu também por 2 milhões e meio, esses 3 movimentos, lembrando que ainda precisa se concretizar a questão do Batistella e do Cauã Prates, tem a ver com essa própria manutenção do elenco principal, que trouxe o Everton Guimarães, tem a ver com a reestruturação de 3 contratos importantes de Matheus Pereira,
Caio Jorge e daqui a pouco o Kaique, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, aqui não é o Thiago Valu, o Thiago Fernandes, o Everton, o Elton e Gabriel, o torcedor do Cruzeiro merece transparência nesse sentido, porque a gente está falando, repito, dos 2 maiores ativos hoje da categoria de base do Cruzeiro, que podem ser vendidos num valor, para mim, muito abaixo do que poderiam ser. Mas, ô Valu, assim, eu entendi diferente a pergunta do HG, tá? Eu entendi assim, vender os jogadores da base é um caminho aceitável? Eu considero que sim. Eu só acho que os valores são ruins. Porque você tem que tratar jogador. E ninguém tá falando aqui que o Batistella e o Cauã são Vitor Roque, Hendrick, Estevão. Eles não estão nessa. Não, eles não estão nessa prateleira de venda. Hoje não estão. Tá. Sim, não beleza. estão. Entendi o que você quis dizer. Mas eles não são. Mas eles não são simplesmente jogadores da base. Se o Cauã vai ser desse patamar, isso foi um roubo. Eu considero os 2 maiores ativos hoje da base do Cruzeiro, gente. Eu falei Cauã, os 2 são Cauãs. E a gente pode colocar o Papi nessa, que tem 16 anos. 100 milhões de reais por 2 jogadores da base, porque isso vai gerar discussão. Porque a turma aqui é volúvel. Se não vende, peraí, você não tá sendo, se não você vende, não tá deixa sendo aqui correto e não vira, na sua análise. e não vira, você não está poderia ter sendo vendido. correto na sua análise. Aí agora que o Cauã Prates é base do Cruzeiro. Mantendo 30%. O Cauã ainda é base. 30%. O Cauã Prates é base do Cruzeiro. Aí vocês não querem. O Cauã Prates foi formado lá no Pombal. Não, mas peraí. Ele já é profissional. Hoje ele é profissional. Ok. Desde o ano passado ele é profissional. Ele nem vai jogar na base. Ele só joga no time profissional. Então, pra vocês, não deveria ter vendido. O Cauã Prates, pelos valores praticados, 7 não. fixos é Mas muito eu sou... Então, o que o Vene Casagrande trouxe é que serão 7 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros de bônus. Se for realmente isso, eu não venderia. Você não venderia? Eu não venderia, porque eu acho que você tem potencial para fazer mais. Então, vou te perguntar uma coisa, irmão. Diga. Vou te perguntar uma coisa. Em que planeta vocês estão querendo que o Cruzeiro consiga vender jogadores do patamar de Palmeiras e Flamengo? Quem tem que falar é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro que falou no início dessa temporada que ia acontecer a manutenção de deixar o time forte. O Joaquim Pinto que falou que agora o Cruzeiro tinha condição de vender melhor os seus ativos. Se mudou algo, não tem problema. Eu só acho que precisa de uma satisfação do torcedor. Peraí, o valor é baixo. Eu quero entender uma coisa. Ninguém aqui está falando sobre o Cruzeiro vendendo o mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo. Isso, ninguém. O Cruzeiro não precisa vender o Cauã Prates por 20 milhões de euros. Mas vocês estão se apegando exatamente a quê para achar que o Cauã Prates vale o dobro e que o Batistella vale o dobro? Futebol dele. Futebol dele. Futebol dele. Tá, futebol dele. Aí vocês acham que vocês têm razão e lá no Cruzeiro tem um monte de gente burra tratando o negócio. É isso. Não é isso que a gente está falando. Ninguém falou isso aqui. Ninguém falou aqui. O Batistella eu analiso baseado em potencial. O Cauã Prates nós já assistimos. Eu fico louco, ele joga velho. aos 17 anos, parecendo o Serginho que jogava no Milan. Deixa eu te dizer uma coisa. Lógico que não. Então, peraí, irmão. Você hoje está de sacanagem com a gente. Presta atenção. Você não está sendo legal com os seus amigos. O Cruzeiro, com as pessoas que tanto te amam. Você está errado. Você está errado. Esse senhor aqui não vou deixar acabou... você falar porque você está errado você vai hoje. deixar. Hoje eu não vou deixar, não. Esse senhor aqui você está errado. acabou de falar... Este senhor aqui acabou de falar que o Cruzeiro não caminha com as próprias pernas e que o Cruzeiro precisa o quê? Vender, como todos os clubes precisam. Beleza, vender. Aí eu reforço o meu time principal, eu mantenho o Kaique, eu mantenho o Matheus Pereira. O que mudou de ontem para hoje? Ontem você era contrário à venda e o desse valor. Gerson, calma. Aí mantenho a base e aí meu elenco lá no banco tem Matheus Henrique, né? Tem, bom, pelo menos até o momento, além do Matheus Henrique, você tem lá... Mas não tem um primeiro volante reserva. Calma que nós vamos chegar lá. Não tem o zagueiro canhoto reserva. Que deve ser titular, né? Porque o Tite adora ele. Mas daqui a pouco você tem um Jonathan Jesus ali que vai disputar a posição, enquanto não chega um zagueiro que nós estamos querendo. E, aliás, eu falei que não acreditava na história de que o Cruzeiro não iria ao mercado e parece que está se concretizando. Porque o Cruzeiro está lá olhando para ver se acha um volante e um zagueiro. Aí o Cruzeiro mantém a base reforçada e pega para fazer negócio e botar 100 milhões de reais nos cofres. O Cruzeiro vai na base, mas mantém 30% de um cara que se tem esse potencial que vocês estão falando aí... Mas vai jogar na e Ucrânia. Que a gente imagina que tem... Cara, mas vai jogar na Ucrânia. Mas e daí? De um lá time que não vai jogar Champions, como é que ele vai aparecer? Mas vários jogadores saíram de outras antes da guerra, menos favorecidas. Antes da guerra. Mas como é que você pode prever? Não, aí antes da guerra o Shakhtar conseguia vender então beleza. o Mudryk pro então, Chelsea. Você queria que o Cruzeiro arrecadar vendesse, milhões. Mas o Metalist não vende ninguém, cara. Não vende? Não vende, não é vitrine, HG. O Borussia Dortmund é vitrine. O Borussia vende bem pra caramba.
o Borussia Não, é você uma tá baita comparando- vitrine. você tá Mas comparando o o Metalist Metalist com da o Borussia? Ucrânia não é. Porque eu acho que a venda para o Metalist da Ucrânia é um erro, cara. Agora eu quero que você explique essa, tá? Já que você está falando que os garotos estão sendo negociados porque o Cruzeiro precisa de vender. Mas talvez quando o Cruzeiro recebeu a proposta do Flamengo e também do Zenit, o Cruzeiro não precisasse de vender aquela Pois época, é. né? Afinal de contas, faz muito tempo. Aí o Cruzeiro recusa 45 milhões de euros por 2 jogadores, contratam por 27 milhões de euros, mas o Everton Guimarães acha que é um grande negócio vender os 2 principais ativos da base por 12 milhões de euros. Olha, E agora eu quero saber de você aí, torcedor. O Cruzeiro tá fazendo certo? Segurando o elenco principal e fazendo caixa com a base? Ou, na sua opinião, tá vendendo barato demais 2 ativos da base que poderiam valorizar muito mais no clube? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.